O secretário dos Negócios Jurídicos da Prefeitura de Bauru, Antônio Carlos Games, fala conosco sobre a ilegalidade dos contratos de locação realizados entre a Prefeitura e o Esporte Clube Noroeste para a panela de pressão e também da repercussão negativa com tentativa de reversão pelo jurídico de 2 grandes precatórios, sentenças judiciais com pagamentos de indenização pela Prefeitura a credores, proprietários de terra, como 30 milhões da chamada Floresta Urbana perto da Unesp e também mais 78 milhões de reais em uma gleba de terras na Bauru e Ipauçu. Hoje, o contrato que havia está vencido. O contrato venceu dia 10 de novembro de 2017. A CEMEL permanece lá instalada numa sala lá na panela de pressão. Então, o município paga o aluguel. O primeiro pagamento foi por indenização e os 2 outros pagamentos porque o juiz da vara trabalhista determinou o pagamento porque enquanto nós usarmos a panela, embora sem contrato, tem que pagar aluguel, senão haveria um enriquecimento sem causa do município. Mas a ordem e as informações e os pareceres da Secretaria dos Negócios Jurídicos sempre foram, após o vencimento do contrato, pela desocupação do imóvel. Até agora não ocorreu essa desocupação. Então, é obrigado a pagar o aluguel enquanto estiver lá. Eu entendo que todos os contratos de locação anteriores entre o município de Bauru e o Esporte Clube Noroeste são ilegais. Por quê? Porque eles devem ao município e é impossível alguém fazer um contrato com alguém, com um devedor, e o devedor continua devendo e eu pago o aluguel para quem deve para mim. É o que está acontecendo em Bauru. A regularização depende, então, também de um acordo entre a dívida do Noroeste com a Prefeitura para resolver a questão do aluguel. Claro, senão o município não pode contratar com quem é devedor. Agora, existem entendimentos disso, daquilo, pessoas falam isso, falam aquilo, mas no frigir dos ovos, hoje, o Esporte Clube Noroeste não tem condições de contratar com o município de Bauru. O mapa do Tribunal de Justiça para pagar precatórios em 2018, apresentado na audiência pública, apresenta um precatório de cerca de 30 milhões de reais. O que o jurídico está discutindo para tentar reverter este valor? Veja só, a floresta urbana, que em razão de uma lei do município, é que causou esse problema de que hoje nós temos um precatório que deveria ser pago no corrente ano e que está em cerca de 30 milhões de reais. Quando assumimos a secretaria, nós verificamos, no fim do ano passado, o secretário de Finanças, o Everson, me telefonou, assustado com o valor do precatório que havia chegado. Eu falei, não, é obrigado a pôr no orçamento, tanto que foram diminuídas as verbas de todas as secretarias para fechar o quadro. Então eu fui estudar a situação. E nós constatamos, junto com o chefe da Procuradoria, o Chama, que havia a possibilidade de nós revertermos o acordo transitado em julgado, inclusive, através de uma ação onde nós ajuizamos a ação, pedindo que o desembargador relator suspendesse o pagamento do precatório até decisão da ação que nós estávamos promovendo para desconstituir o acordo transitado em julgado. Agora,
Veja só, até agora o desembargador não deu essa liminar para nós. E nós temos insistido. Agora, o que vai acontecer? Vai chegar o fim do ano, se nós não tivermos uma definição, nós também não temos condições de pagar. O município não tem condição de pagar esse precatório. E nós não estamos podendo entrar em contato com o credor para fazer através do tribunal, fazer um parcelamento. Porque a lei em vigor diz que enquanto estiver discutindo judicialmente, não pode parcelar. Então, como eu disse na reunião hoje, nós estamos embaixo da ponte. O movimento está passando por cima da ponte e nós não sabemos para que lado ir. Por quê? Até agora, infelizmente, não há uma definição do desembargador relator se ele suspende o precatório, o pagamento precatório, mesmo porque, na nossa visão aqui, como município, o acordo foi contrário às nossas pretensões, porque houve induções. O valor que está sendo colocado do ponto de vista da aferição da eventual indenização estaria muito acima daquilo que seria o mercado. Veja só, era uma gleba, como é até hoje. E o cidadão, não sei de que forma, conseguiu que uma avaliação fosse feita como se fosse uma gleba loteada, onde os valores de lotes são muito maiores do que o valor global da gleba como um todo. Então, isso aí gerou uma avaliação muito alta. Isso também é um dos motivos que nós estamos contestando, porque a pessoa que avaliou, ele avaliou assim, estamos perto de um loteamento de bom padrão, estamos perto disso, estamos perto daquilo, e avaliou como se fosse lote a lote. A avaliação, para as pessoas saberem, é de dentro da prefeitura. Não, a avaliação foi feita por um perito judicial, onde houve uma concordância indevida de um servidor da CEPLAN, dizendo que concordava com a avaliação, quando ele não tinha poder para concordar com aquilo lá. É certo. O certo é que houve algumas coisas nebulosas e nós entramos com essa revisão, justificando essas coisas para inverter o ônus da sucumbência, ou seja, de perdedor na ação passar a ganhador. Para questão jurídica, também é bom registrar que, do ponto de vista do precatório, caso não haja uma definição sobre esse litígio, o credor pode se valer da carta precatória para fazer bloqueio de bens do município. Exatamente. É um direito do cidadão. Uma outra questão é que a prefeitura tem, neste momento, uma outra indenização de cerca de 78 milhões de reais em outra circunstância por não utilização da terra em relação à nossa legislação. Realmente, essa ação nós estamos contestando. E vamos ver o que o Judiciário vai falar sobre esse assunto. No conteúdo, ela diz respeito à impossibilidade de loteamento, de parcelamento de solo, e daí ele alegar esses prejuízos e querer ser indenizado? Nesse caso, tem um outro contingente que houve uma cobrança de tributo de uma área onde era um lago. Então, as coisas vêm contra o município, geralmente, de uma forma que, se nós não tomarmos cuidado, nós acabamos sendo prejudicados. Eu digo prejudicados, município e, consequentemente, povo de Bauru, né? É uma situação que eu falo que esse daí, não só o precatório de 30 milhões, como essa ação, se nós perdermos, é impagável.
É uma bomba, eu disse, de 80 megatons, quer dizer, isso vai explodir o município e se tiver, chegar ao bloqueio de bens do município, quem vai sofrer é a população.